Senhor. Meus amados, meus queridos, gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o batismo e quem pode administrar o batismo. No passado houve um relato de que umas pessoas, um tipo de palhaço de teatro, há muito, muito tempo, eles zombando do cristianismo, eles, uma figura daquele pessoal que estava fazendo aquele teatro, para zombar do cristianismo, ele batizou um camarada lá no palco. E depois o camarada se converteu, alguns anos depois, aquele que tinha sido batizado pelo cômico, converteu-se. Esse é um relato histórico. Eu não estou aqui lembrado do ano. E o bispo considerou o batismo daquela pessoa válido. Já foi batizado lá, o cômico batizou, e o bispo, o qual eu também aqui não me lembro o nome, mas isso está em relatos históricos e eu tenho os documentos, considerou o batismo válido. Não. Meus queridos, isso não pode ser assim, não. Deus autorizou determinadas pessoas a batizar. O apóstolo Paulo, ele, lá para o pessoal de Corinto, ele revelou o seguinte: eu batizei a família de Estéfano, de Cloe, e outros eu não me lembro, batizei porque o Senhor não me enviou para batizar. E veja só, uma pessoa como Paulo, uma das figuras mais importantes do cristianismo, um dos apóstolos, o qual disse: eu trabalhei mais do que todos. Nós conhecemos as atividades apostólicas do apóstolo Paulo e nos impressiona a figura daquele homem. Mas ele disse: Deus não me enviou para batizar, batizei alguns. Então veja, se Deus não enviou o apóstolo Paulo para batizar, imagine um cômico, um palhaço, batizar alguém e a igreja considerar aquele batismo válido. É brincadeira? Mas não. Mas, afinal, o que é o batismo? Estou falando do batismo com água, porque existe o batismo com o Espírito Santo, mas eu estou falando do batismo com água, ok? Bom, o batismo é um sacramento, ok? O que é o sacramento? É um sacramento. E o sacramento é uma santa ordenança, é uma ordenança ou um mandamento sacro, sagrado. E não é apenas um faz de conta, não é apenas uma simbologia. Não é apenas uma simbologia, apesar de que ele é símbolo também. Mas a gente não pode considerar o batismo apenas como simbologia, apenas como um derramar de água sobre a cabeça da pessoa, ou um mergulho no rio, ou numa piscina, ou num tanque. Pronto, foi batizado. Isso exige muitas coisas da parte daquele que está se batizando e da parte também daquele que batiza, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Então nós precisamos de todos os lados acompanhar a fé, acompanhar a confissão de fé, acompanhar principalmente a fé. Então o batismo é um sacramento do Novo Testamento. Por que do Novo Testamento? Porque
no Novo Testamento, só existe dois sacramentos ou duas ordenanças sagradas. A primeira é o batismo, a segunda é a ceia do Senhor, a comunhão. Então, nós falamos que é do Novo Testamento, mas o batismo mesmo ele já se realizava no passado. João Batista batizou, os profetas não batizavam, mas enviava para que os sacerdotes fizessem esse trabalho. Eram aquelas purificações, aqueles ritos de purificação, porque o batismo é uma purificação. A gente pode olhar isso, conferir isso lá em Hebreus, no capítulo 10, e acho que o capítulo 9 também, ele vai falar sobre isso. Purificações, purificação do indivíduo. É isso que o profeta Isaías, ao pregar a palavra de Deus para uma classe de pessoas que estava andando de maneira desordenada, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de mim. Aprendei a fazer o bem, atendei a causa da viúva, a causa do órfão, mas lavai-vos, purificai-vos. Então, o profeta não fazia esse trabalho, mas ele mandava a pessoa cumprir esse rito pelo sacerdote que estava habilitado para isso. Então nós encontramos João batizando e o povo estranhou. João era profeta. Então por que batizas? Tu és o profeta? Perguntaram para ele. O profeta que estava profetizado, que estava anunciado que viria desde o Antigo Testamento, Moisés. E ele batizando, as pessoas estranharam, os religiosos estranharam, os leitores da palavra, os estudiosos das profecias estranharam. Tu és o Cristo? Não, ele disse, por que batizas? Se tu não és o profeta, tu não és o Cristo. João era profeta, mas ele falava do profeta o qual estava profetizado, um profeta especial que haveria de vir, que era o Cristo e veio. Mas João disse, não sou o profeta. Então, por que batizas? Então não era comum o profeta batizar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou este sacramento para que continuasse aqui nesse tempo da graça, nessa dispensação da graça. Então, veja bem, esse batismo, ou este sacramento ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele serve ao batizando como sinal e selo do pacto da graça, do seu enxerto em Jesus Cristo, da sua regeneração, da sua remissão de pecados e de sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo para andar em novidade de vida. Tudo isso o batismo serve. Não é uma coisa que fica lá no passado. Eu já fui batizado. Mas você precisa trazer à memória. Precisa trazer à memória que no seu batismo ele está servindo de sinal. Sinal e selo. O que é o selo? Selo é a garantia. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão precisa trazer sempre à mente esta segurança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus prometeu em Mateus, no capítulo 28,
verso 19 a 20, ele decide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fazer discípulos. O discípulo é feito através do batismo e do ensino da palavra de Deus. E de fazer discípulos de todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o batismo, ele tem essa característica poderosa. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo também em Marcos ordenou com as seguintes palavras: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele traz a nossa consciência, a nossa memória, o poder das palavras de Deus, a garantia, o selo da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela serve não só para a igreja confirmar o discipulado de alguém, mas também para a própria pessoa. É sim, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis dar uma garantia para a sua igreja receber as pessoas como membros. É muito estranho quando a pessoa diz crer no evangelho, mas não quer batizar-se. O que há? Por que não quer batizar-se? Quer fazer, dizem que Constantino protelou o seu batismo até o último dia de vida. Nos últimos dias de sua vida, talvez até por pressões, ele resolveu batizar-se. Por quê? Porque a vida daquele homem, com certeza, não condizia com a sua fé, com os princípios do evangelho. Então, alguém que está na igreja e não quer batizar-se é estranhíssimo. O normal é fazer como há um exemplo muito forte do eunuco da rainha de Candace. Esse relato se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 36 e 39, quando Filipe vai batizar aquele homem, ou melhor, vai discipulando, vai pregando para aquele homem, anunciando, falando de Cristo, para aquele homem que estava de caminho de volta. Ele veio para Jerusalém adorar, comprou um rolo do livro do profeta Isaías e começou a ler. E o Espírito Santo do Senhor levou Filipe para a beira da estrada que ligava que ligava a Etiópia, Jerusalém. Vai para a estrada e o caminho está deserto. Vai para lá pregar o evangelho. E aquele homem foi e viu e quando veio se aproximando daquele carro, aquele carro daquela época, daquele tempo, aquela carroça puxada animal. E aí o Espírito Santo disse: acompanha este carro. E ele, acompanhando, ouviu aquele homem ler a passagem do profeta Isaías. E aquele homem lia. Aleluia. Glória a Deus. E ele perguntou: entendes o que leis? Ele disse: como? Como eu posso entender se não há quem me explique? E aí ele convidou Filipe para explicar para ele. Tu sabes? Sei. Me explica. A quem o profeta se refere? A ele próprio ou ao outro? E ali, por aquela passagem, Filipe pregou o evangelho para aquele homem. E aquele homem com o coração abrasado
Aleluia. Avistou água e disse: seja ali a água. O que impede que eu seja batizado? Glória a Deus. O que é que impede que eu seja batizado? Eu creio. Você crê? Creio. É lícito você é lícito se batizar, se creres de todo o coração. E aí aquele homem confessou: eu creio que Jesus é o Cristo, aleluia, o Filho de Deus, o ungido, o enviado, o Messias, o Rei, o Salvador, o meu Salvador. E ali eles desceram, e Filipe conduziu aquele homem lá para aquela fonte de água e batizou aquele homem. E a Bíblia diz que ele voltou para sua terra, para a Etiópia, cheio de júbilo, cheio de alegria na alma, porque encontrou, aleluia, o Salvador, o Filho de Deus. E o Espírito de Deus tomou conta daquele homem, trazendo fruto da alegria para ele. Alguns dizem que ele foi o pregador, primeiro pregador do Evangelho na sua terra. Que maravilha! Aleluia! E se Filipe tivesse a mentalidade de alguns, diria o seguinte: não, batismo não significa nada não, batismo não salva, batismo não serve de nada, deixa isso para lá, depois a gente vai reunir a igreja, vai para lá, vai dar um discipulado de 6 meses a você, não se preocupa agora não, nos batiza agora não. Olha só, Filipe batizou o camarada imediatamente. Não sei por que nós protelamos tanto o batismo. Mas também eu creio que tem uma coisa. Eu, como pregador, simples pregador do Evangelho, pastor de uma humilde igreja, se eu pregar Evangelho para alguém e alguém demonstrar fé, demonstrar convicções, demonstrar algo que eu entenda que é do Espírito, ele disse: eu quero me batizar. Eu batizo na hora. Eu batizarei na hora. Não vou esperar 6, 7, 8 meses, 9 meses. Tem pessoas que ficam na igreja, pelo amor de Deus, protelando esse batismo, protelando. E a gente quer se batizar, meu irmão? Poxa, não é pra gente fazer isso. Quer se batizar? Dê seu nome aqui para entrar num discipulado e a pessoa fica lá falhando, farrapando o discipulado e a gente vai batizar esse camarada aí. Falha na igreja, não é fiel e a gente batiza ainda. O batismo ele serve para que a igreja reconheça, receba no seu rol de membros alguém que levantou sua mão um dia dizendo: eu aceito, Senhor, eu aceito Cristo. Aceita Cristo. Cadê os frutos? E o primeiro dos frutos é o desejo de uma vida espiritual, profunda, cumpridora dos deveres do Evangelho. E o camarada aceita o Evangelho e rejeita a glória do batismo, rejeita a glória de ser membro da igreja, rejeita a graça de ser fiel. Ah, que tristeza! Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela aceita as pessoas que se batizam. Uma pessoa que não é batizada, a gente chama de congregado e às vezes dá até cargo para as pessoas. Nós estamos errados, meus amados. Essa pessoa não faz parte da igreja. Aí você pode dizer: e a predestinação? No momento que ele crê, ele já está escrito no livro da vida.
Mas eu não sei. Nem você e eu sabemos. Nós não somos deuses. Nós não somos oniscientes. Nós não sabemos o coração de ninguém. Isso tem que ter frutos, tem que ter testemunhos. Tem que ter desejos ardentes pelas coisas espirituais. Então não é para a gente colocar pessoas para estar exercendo cargo, exercendo funções na igreja, sem ser batizado, sem querer o batismo, rejeitando o batismo. É porque, com certeza, a vida dessa pessoa não é uma vida condigna com Deus. E a primeira coisa que demonstra isso é a rejeição ao batismo. Batismo é coisa muito séria. Já aconteceu fatos tremendos. Sabe? Olha, a pessoa faz parte da igreja, aí às vezes, é tão assíduo, até culto matutino, tudinho. Quero me batizar, quero, muito bem, muito bem, muito bem, que bênção. E a gente batiza e na outra semana o cara vai embora da igreja. Na outra semana o cara adulterou, ou revelou-se que estava em adultério. Ah, que coisa tremenda. E até hoje está fora da igreja, não voltou mais. Às vezes, rapaz, volta. Eu vou voltar. Pelo amor de Deus, se não der... Ai, Jesus, não tem humilhação, não tem quebrantamento, não tem arrependimento, capaz de dizer, bater no peito e dizer, eu maculei o batismo, eu maculei algo sagrado, eu maculei um sacramento, eu recebi essa ordenança e pisei por cima, zombei do sacrifício de Cristo. O que Hebreus fala sobre tal pessoa? Hebreus, aqui ó, capítulo 10 de Hebreus. Deixa me ler aqui. Para talvez você esteja me ouvindo, conheça alguém que tenha passado, esteja numa situação como essa. No capítulo 10 de Hebreus, o verso 26 em diante, diz assim: porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de terdes recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Você que está desviado do evangelho, você que está desviado da igreja, talvez você não esteja do evangelho, talvez você esteja da igreja, então você não sente, não, você sente sua saudade. É tão bom. É bom, realmente é bom. Não existe uma coisa mais gostosa do que na igreja. Mas será que você sente essa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir você? Adversário do evangelho, adversário da igreja, inimigo da palavra de Deus, voltou as costas para o evangelho. O que é que resta para você? A palavra de Deus diz que não resta mais sacrifício. Pisou por cima do batismo. Aí você é um desviado. E tu não sente nada, infeliz. Tu não sente nada. Aleluia. Pelo amor de Deus. Tu não sentes essa expectação horrível de juízo e fogo vingador? Tu não sentes que tua alma está prestes a cair no inferno? Tu não sentes isso? Sou desviado, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Um desviado das verdades divinas. Um desviado da noiva. E tu não sentes nada? Olha, a palavra de Deus diz, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha, de quanto mais severo castigo julgais vós, ser considerado digno aquele que calcou aos pés
calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É moleza? Você acha que isso é brincadeira? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança e o retribuirei. Quem é esse? E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível. Fecha aqui com o verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então tu zomba do batismo? No batismo, nós invocamos o nome do Pai. Invocamos o nome do Espírito Santo. Invocamos o nome do Filho sobre a vida da pessoa. E a pessoa ultraja isso, zomba disto. E fica, eu já fiz parte daquela igreja, tô fora, mas eu vou voltar. Rapaz, te arrepende, te converte, clama ao Senhor. Tu não voltarás nunca pelas tuas forças. Só o Senhor pode te arrancar desse lago de perdição, desse laço de amargura. Profanou o sangue da aliança por causa com o pecado, sujou-se no pecado, o cão voltou ao vômito. A porca voltou ao lamaçal. E acha que está tudo bem? Então, queridos, não é brincadeira. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, quando o Senhor lhe encontrou na estrada de Damasco, com a fúria de um boi selvagem, de um touro, ansioso para encontrar cristãos, crianças, mulheres, anciãos que confessassem o nome de Jesus Cristo. Onde estão essas pessoas? Ele vinha respirando ira. E o Senhor Jesus lhe encontra, lhe dá um baque, cega sua visão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu persegues minha igreja, está me perseguindo a mim. E ele levantou-se agora uma outra pessoa. E o Senhor disse: vai, ou melhor, conduzir aquele homem para Damasco. E ele ficou numa rua chamada Rua Direita, número 42, orando agora. Agora Paulo orava, agora Paulo estava quebrantado, agora Saulo chorava. Glória a Deus, aleluia. Saulo não podia mais ver, porque a luz de Cristo cegou seus olhos físicos. Ele via agora o espiritual, ele via agora a glória do Senhor. Aí, o Senhor chama um homem chamado Ananias, um homem zeloso da palavra de Deus. Ananias, uma revelação. Ananias, apareceu Ananias, vai lá orar e batizar Saulo. Quem, Senhor? Ananias ficou, estremeceu. Senhor, aquele homem, tu não sabes, meu Senhor, aquele homem tem feito tantos males aos teus santos. Ele disse: mas vai. Ele já te viu lá orando, entrando lá para orar por ele. Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. E Saulo vai. Ou melhor, Ananias vai. E quando chega lá,
Saulo, irmão, o Senhor me enviou a ti, aquele Senhor que apareceu no caminho me enviou a ti. E, entre outras palavras, ele disse, depois que falou com ele e instruiu ele, e disse: agora, Saulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a importância do batismo, como é grande. Se não valesse nada, se fosse como alguns. Não, Saulo já está convertido, meu amigo. Saulo já pode pregar, pode dar o púlpito a ele aí. Pode, mas não. E agora, Saulo, por que te demoras? Tu, cristão que estás na igreja, por que te demoras para receber o batismo? Por que protelas? Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Cristo. Então, o batismo não é coisa para se relaxar. E não é qualquer pessoa que batiza. Amém, pessoal? Que Deus tenha falado ao seu coração através dessa mensagem. Eu estou aqui, eu sei, eu estou aqui, sabe, meu coração abrasado, coração está incendiado. Glória a Deus. Vamos ouvir aí outro hino, preparado aí, Rogério? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir Maravilhosa Graça com o Coral Redentor. Esse hino é lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais lindas da igreja é um coral. Uma das coisas mais lindas da igreja é um coral. E eu queria tanto ver um coral. Hein? Coral é mais bonito, né? Você compara não. Lá não tem ainda não, né? Tem nada. Tem não. Um dia vai ter.
Amém. É uma gravação, por isso que não tá muito ventador. É novo, né? Louvado seja Deus. Meus amados, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, nosso culto. Espero que você tenha sido abençoado. Passe esse vídeo, passe isso adiante. Compartilhe este programa. Ele vai ficar aí, você vai ficar ouvindo. Compartilhe. Faça isso chegar a alguém que talvez esteja na igreja, mas esteja zombando do seu batismo. Faça isto chegar a alguém que está na igreja, mas não quer se batizar. Faça isso chegar a alguém. Em nome de Jesus, agradeço pela sua presença conosco. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso, um dia venturoso, um dia abençoado. E hoje é o dia do Senhor. Hoje não é o seu dia. Hoje é o dia que você precisa estar se dedicando ao Senhor. Ir à igreja, fazer uma visita a um enfermo, levar uma ajuda a alguém, levar uma palavra a alguém. Hoje é o dia de contrição, hoje é um dia de quebrantamento, hoje é o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do Senhor. Se você negocia nesse dia, cancele esses negócios. Peça a Deus para sair dessa escravidão. Você trabalha 6 dias e um dia você dedica ao Senhor. Um dia é para você fazer o bem. É lícito fazer o bem no dia do descanso. O Senhor Jesus disse isso. É lícito fazer o bem. Então, desde as primeiras horas da manhã, dedicação a Deus, consagração a Deus. Dia de jejum, dia de estar na igreja, dia de adoração, dia de pregação, dia de dedicação ao Senhor, dia de alegria. Que o Senhor lhe abençoe. Na nossa igreja, na Avenida Argentina 275, Bairro das Nações, daqui a pouco nós temos o culto matutino, e eu estarei lá, se Deus quiser. Aí nós temos de 9 horas a escola dominical, preleção de 9 às 10, orações, testemunhos, mensagem da palavra de Deus e o ensino da lição. Leva a criança para a igreja. Leva as crianças para a igreja. Não só você em casa deve ter cuidado com a criança, mas também leve ela à igreja. Leve seu filho à igreja. Envie seu filho para a igreja. E à tarde, evangelização. E à noite, pregação da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.